Salve, salve, alquimistas! Mais uma aula de química para vocês. Dessa vez, propriedades específicas da matéria. Na última aula, nós vimos propriedades gerais da matéria que eram observadas comum a qualquer corpo. Se você não viu, volta lá na última aula e assiste as propriedades gerais da matéria para você não perder nenhuma aula. Agora, a gente entra em propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas, pessoal, elas variam de substância para substância. Então, lembrando, gerais observadas em qualquer corpo. As específicas variam de corpo para corpo, de substância para substância. Beleza? Nessa aula, nós vamos tratar das propriedades físicas, tá? Que são aquelas que não alteram, um ênfase aqui na palavra não alteram a composição da substância, tá bom? Aquela substância continua sendo aquela substância, observando essas propriedades. Por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos começar por eles aqui. Ó. O ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos pensar na água fervendo. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso, mas ela não deixou de ser água. Beleza? Entende como não mudou a substância, mudou apenas a forma que ela está se apresentando, a forma de agregação das moléculas? Ela era líquida, passou para um gás, passou para vapor. Tá bom? E o ponto de fusão é a temperatura que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Tá bom? Cada substância vai ter a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição específica. Tá bom? Densidade. Densidade é a relação entre massa e volume de uma substância. Então, se eu tenho uma substância com X massa e ela está ocupando um Y volume, eu vou dividir X por Y e eu encontro a densidade dessa substância. Beleza? Condutividade. Condutividade, pessoal, ela pode ser térmica e elétrica. Térmica é a capacidade do material de conduzir calor. Beleza? Energia térmica. E a condutividade elétrica é a capacidade do corpo de conduzir corrente elétrica, conduzir eletricidade. Beleza? Os metais, por exemplo. A gente sabe que os metais são ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Eletricidade nem precisa falar, né? Os fios de cobre aí da nossa casa que passam a corrente elétrica, que acende a nossa lâmpada, que liga a nossa tomada e assim por diante. Agora, faz o teste. Pega uma colher de alumínio, de aço, que seja, e coloca no fogo. Após um tempo, você vai sentir a sua mão, onde você está segurando a colher, esquentar também. Por quê? Houve uma condução dessa energia térmica até a parte que você está segurando. Beleza? Então, é isso. Condutividade. É a capacidade de conduzir algo. No caso, calor e eletricidade. Dureza, rapaz. Dureza. É a resistência que o material oferece a um risco ou a deformação. A gente fala que, no caso da lousa, aquela lousa de giz, não é o giz que risca a lousa. O que está sendo desgastado ali? É o giz, não é? Então, na verdade, é a lousa que está riscando o giz. Quando a professora escreve na lousa, ela está fazendo o giz desgastar. Ela está riscando o giz, não a lousa. A lousa continua intacta. Porém, o giz vai sendo consumido ali, certo? Vai se desgastando. Então, a dureza do material é a resistência a uma deformação ou a um risco, tá? Propriedades organolépticas, essas daqui, ó. Todas essas propriedades, pessoal, são aquelas que a gente consegue perceber por nosso sentido humano. Então, pelo tato, a gente consegue sentir a textura de uma substância, de um material. Com os nossos olhos, nós conseguimos ver o brilho do material, se tem brilho ou não, a cor do material. Com o nariz a gente sente o odor e com a boca a gente sente o sabor, certo? Então, são todas as características que nós conseguimos sentir, nós os seres humanos conseguimos sentir ou provar, tá bom? Que nos ajuda a identificar a substância. Então, vamos supor que eu tenho um limão e uma banana.
Só de você cheirar, você já sabe qual que é o limão, qual que é a banana. Se você comer, então, não tem nem comparação, né? O limão é muito ácido e a banana é bem doce. E a gente consegue ver a diferença ali de uma substância para outra. Tá bom? Chama propriedades organolépticas. Então, se você ver essa palavra aí, organolépticas, são essas daí. Beleza? Ductibilidade é a capacidade do material de ser transformados em fios. Ora, eu dei o exemplo do fio de cobre, né, da eletricidade. É isso. O cobre é um material bem dúctil, fácil de transformar em fios. Maleabilidade, capacidade de se transformar em lâminas. Pensa na folha de alumínio que sua mãe, seu pai, sua avó usa na cozinha. Aquela folha, aquela folhinha de alumínio bem fininha é uma chapa de alumínio. Se nós esticarmos ela, uma chapa de alumínio. O alumínio, então, ele é bem maleável. Ele é bastante maleável. Eu consigo fazer chapas extremamente finas com o alumínio. Beleza? Lâminas, né? Viscosidade é a propriedade que mede o escoamento de um fluido, tá? A resistência do fluido ao escoamento. Então, se eu tenho um copo d'água, eu viro, a água cai. Chá. Ótimo som. Agora, vamos pensar que eu tenho um mel. Eu tenho um copo com mel e eu viro. O mel não demora para cair, para escorrer, e aí quando ele escorre, ele não faz aquele grosso e fica aquele fio. Aquilo ali é a viscosidade do mel. Então, é a resistência ao escoamento. Quanto mais viscoso, mais difícil ele é de escoar. Tá bom? Solubilidade é a capacidade da substância em dissolver e se dissolver em outra. Então, colocar uma colher de açúcar na água, uma colher de Nescau no leite. Qual que é a solubilidade? É uma característica que uma substância tem de se dissolver em outra. Tranquilidade, conteúdo bem tranquilo, né? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as propriedades específicas, da próxima vez, químicas. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, ajude o canal a crescer e alcançar o maior número de alunos possíveis. Tamo junto, um abraço.